O início de tudo, em 2008 a gente iniciou um projeto com o atleta Felipe Coutinho, dada a sua grande repercussão do seu nome naquele momento, diversos clubes europeus o assediando, e o clube desta forma entendeu a necessidade de se investir fazendo um projeto, um planejamento, um programa para esse atleta, para que ele pudesse, em médio e longo prazo, estar em excelentes condições para poder vestir a camisa do Vasco na equipe profissional. O projeto ele consistia em unificar as áreas, principalmente as áreas da saúde, para que o atleta, no caso, tivesse uma oportunidade, né, de vivenciar e de se familiarizar com o ambiente profissional, tendo em vista que o mesmo tinha uma estrutura na base diferente da estrutura do profissional. Então, desta forma, ele vivenciava todo o ambiente da equipe profissional para que ele pudesse se adaptar a uma possível promoção imediata que ocorreu, inclusive. A intervenção que a gente fazia com o atleta é a partir das deficiências verificadas, das avaliações rotineiras que o atleta era submetido constantemente. A partir daí, sugeria intervenções de determinados setores. Havia o setor da fisioterapia, que fazia trabalhos preventivos, o setor de nutrição, que fazia a utilização de suplementos para ganho de peso, de massa muscular. A gente, por exemplo, na parte da fisiologia, a gente levava o atleta para o campo e fazia filmagens, né, do movimento do chute, do fundamento, além do chute, cobranças de falta, e verificava através de programas biomecânicos, comparando com o padrão cinemático correto para aquele movimento. E em cima disso, a gente conversava com o atleta e mostrava a necessidade de se melhorar tais movimentos. Mesmo o atleta tendo uma grande repercussão naquele momento com o seu nome, havia-se a necessidade de se corrigir movimentos básicos. E a partir disso que a ideia surgiu de se auxiliar nesse processo, com a tecnologia e com a ciência. Se concentra. Então procura estabilizar o seu corpo para chutar a bola, principalmente da perna de apoio, vai. A gente, além das áreas da saúde, que a gente tinha um envolvimento em comum acordo, né, trabalhando de forma unificada para o desenvolvimento do atleta, a gente também tinha outras áreas no clube, principalmente a área escolar. A escola oferecia, nesse momento, uma adaptação de horários para que o atleta pudesse, de forma integral, também estudar e também participar desses projetos. Evidente que a Lei de Diretrizes e Bases estabelece uma presença mínima para o atleta, no caso do aluno, durante o ano. E essa presença ela era ocorrida porque a gente tem esse diferencial. Ter uma escola no clube favorece a adaptação de todo o seu planejamento, tanto escolar quanto também do projeto promove naquele momento. E naquela época eu chamei os pais do Felipe para conversar sobre esse projeto. E fiquei surpreso que após falar todo o planejamento que seria feito com o atleta, o pai foi muito claro, né? Ele pode fazer qualquer tipo de planejamento, de projeto. Agora, ele só não pode parar de estudar. E eu fiquei muito surpreso, porque você verificava naquele momento o quanto a base familiar é importante no processo de desenvolvimento do talento. Não basta apenas ser um talento dentro de campo. A base familiar influencia muito. E a gente sem dúvida, ficou muito feliz por esse pensamento dos pais e, obviamente, que a escola no clube ela teve sempre a sua importância perante ao desenvolvimento dos atletas. Bom, o professor Antônio Lopes participou do processo. Quando o atleta era promovido à equipe profissional nessas 2 vezes por semana, que ocorria normalmente, ele perguntava a gente se as intensidades, os volumes, as durações do treino, né? E a gente sugeria, a gente conversava e dessa forma o atleta ia se adaptando e familiarizando com o ambiente. Detalhe importante, que o atleta não iria jogar o campeonato ou ir para os jogos naquele momento. A ideia apenas era de se adaptar e familiarizar o Felipe com todo o ambiente para que ele pudesse, quando promovido de fato, estar totalmente familiarizado com o processo. Em 2008, o Promove
teve o seu desenvolvimento com o atleta Felipe Coutinho. Em 2015, o Promove também teve desenvolvimento com alguns atletas. E esse ano a gente tem desenvolvido alguns atletas, inclusive alguns que já estiveram promovidos até nesse ano de 2016. E sem dúvida o objetivo desse trabalho árduo é para oferecer atletas em excelentes condições para a equipe profissional e, consequentemente, que eles possam dar muitas alegrias à torcida vascaína.